Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês. Abençoe. Abençoe com o Espírito Santo. Que Ele, o Espírito de Deus, venha usar os nossos lábios para que vocês possam entender a vontade de Deus para as suas vidas. Deus, com certeza, Deus nos chamou para que pudéssemos levar às pessoas a palavra de salvação, a palavra de vida, a palavra de esperança, a palavra de fé, a palavra que vem ao encontro da necessidade de cada um. Eu sei que todos nós temos nossos problemas, nossas necessidades. Todos nós passamos por lutas, tribulações, mas a diferença é que aqueles que são humildes de espírito, isto é, aquelas pessoas que são simples, aquelas pessoas que acatam, aceitam, sujeitam as suas mentes, as suas vontades, as vontades de Deus ou a vontade de Deus, Deus abençoa. E o diabo não suporta esse tipo de gente. Antes, o diabo gosta dos soberbos, dos orgulhosos, dos pedantes, daqueles que se acham. Deus resiste aos soberbos. A Bíblia fala, o apóstolo Tiago, conduzido pelo Espírito Santo, diz que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, aqueles que se acham. Não importa se a pessoa é rica, é pobre, não importa a condição social, a raça, a cor, não importa se ela merece, se ela não merece, não importa se ela é religiosa ou se não é religiosa, não importa nada. O que importa é o seguinte: Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos, aqueles que confiam em si mesmos, que confiam no seu poder econômico, no seu poder político, no seu poder influenciador, aqueles que se acham. Ele resiste a essas pessoas. Ele resiste. Mas ele dá graça. Ele dá graça aos humildes. Humilde não é o pobre, não. Porque existe muito pobre soberbo, como existe também ricos humildes. As pessoas humildes são aquelas pessoas que são como crianças. Lembra que Jesus falou? Quem não aceitar o reino de Deus como uma criança, como um menino, como um infanto juvenil, quem não aceitar as palavras do reino de Deus, a disciplina do reino de Deus, as leis, os mandamentos do reino de Deus, não vai entrar nele. As pessoas orgulhosas não aceitam. Elas acham isso, acham aquilo. Eu penso isso, eu penso assim, eu penso acolá. Minha amiga, meu amigo, se você é simples, se você é humilde, a primeira coisa que identifica o humilde é que ele não é, ele não se acha humilde, porque
ele é muito pequenininho, ele se considera tão insignificante, que ele não se acha em condições de merecer a atenção de Deus, quanto mais a graça de Deus. Mas, por outro lado, o orgulhoso, o soberbo, ele tem os seus pensamentos, ele mantém-se na fé em si mesmo, nos seus pensamentos, no seu poder, na sua inteligência, na sua capacidade, enfim. E aí fica difícil para Deus operar. Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Eu estava pensando no caso de Balaão. Balaão era um profeta e ele queria profetizar a favor do inimigo de Israel. E Deus o barrou. Deus usou meios. Chegou ao ponto de usar uma mula para falar com Balaão. Uma mula veio falar com aquele profeta orgulhoso. Eu não sou mula, mas que Deus use a minha boca para chegar até você, amiga e amigo, que está sofrendo, gemendo, mas por causa exclusivamente da sua soberba, do seu orgulho, da sua prepotência. Deus resiste pessoas assim. Mas se você é humilde, ouça essa palavra. Olha só, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Quer dizer, submetei-vos a Deus. Faça a vontade dele. Obedeça a palavra dele. Quando você obedece a Deus, quando você se sujeita a Deus, você se torna poderoso, poderosa, e o diabo se mantém longe de você. Ele foge de você. Mas se você é soberbo, o diabo se aproxima com força e destrói a sua vida, que é o que ele tem feito com muita gente. E Deus permite. Deus permite para que a pessoa venha aprender por si mesma a ouvir e obedecer a sua voz, a sua palavra, porque Deus é humilde. Você sabia disso? Você sabia que Jesus, aqui na terra, era humilde? Ele era humilde. E como que o autor e criador da fé, da vida, de tudo que existe, o Todo-Poderoso, é capaz de ser humilde, e um verme cheio de orgulho é capaz de querer impor seus pensamentos fúteis e inúteis, vazios, que nem ajudam a si mesmos. É verdade ou não é? O soberbo, o orgulhoso, não se ajuda. Ele só se afunda mais. Quanto mais ele se mexe, mais ele afunda. Mais ele afunda. Porque ele se mexe dentro do seu orgulho, da sua prepotência. Eu nem sei porque que eu estou falando isso aqui agora. Eu não tinha pensado nisso. Eu estava falando sobre o Espírito Santo, né? Que Deus, que quem quer ser filho de Deus, que faça o bem ao seu semelhante. Quem quiser se candidatar a filho de Deus, faça o bem para o seu semelhante. E Deus vai lhe dar a chance de
conhecê-lo em toda a sua plenitude. Mas, ainda sobre os soberbos, diz assim: Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. E também, quem tem o Espírito Santo resiste o diabo. E o diabo foge. Essa é a realidade. Quem tem o Espírito, quem recebeu o selo de Deus, que é o Espírito Santo, a marca de Deus, tem poder para resistir o diabo e todo o seu inferno. Mas quem não tem, acaba sendo vítima dele. Então vale a pena o sacrifício, vale a pena toda a luta que você enfrenta para receber o Espírito Santo. Vale a pena você colocar toda a sua vida, todo o seu futuro, todos os seus projetos, sonhos, desejos, cobiças, vaidades. Vale a pena você se despir de si mesma, de si mesmo, e colocar todo o seu coração, a sua alma, seu intelecto, o seu corpo no altar. Porque do altar vem o Espírito de Deus para a oferta que lhe é agradável, a oferta de Deus que é agradável, que ele aceita, porque ele não aceita qualquer oferta. Ele não aceita qualquer oferta. Você sabia disso? Você sabia disso? Deus não aceita qualquer oferta. Se a oferta não for pura, sincera, ele não aceita. Jesus ensina isso. Jesus disse assim, olha, isso é outra coisa, mas eu queria deixar aqui dentro desse contexto. Jesus disse assim, olha, quando vieres ao altar trazer a tua oferta e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, então deixa diante do altar, não é no altar não, deixa diante do altar a tua oferta, porque ela até então está imprestável. Volta, reconcilia-te com o teu irmão. E depois vem e faz a tua oferta. Porque fazer a oferta a Deus com o coração cheio de mágoa não serve. Nós estamos aí na fogueira santa. Eu sei que muitas pessoas vão subir no altar neste domingo para fazerem as suas ofertas. Mas se tiver um coração magoado, um coração cheio de rancores, ódio, sentimentos ruins contra alguém, não dê sua oferta não, porque ela não vai servir para Deus. Ela não vai servir para Deus. Nem para os propósitos de Deus. Não vai servir para nada. Essa é a realidade. Eu sei que esse discurso contraria o discurso de muitos pastores, mas esse é o discurso de Jesus. E eu obedeço. Não faça nada, não dê nada se o seu coração estiver sujo, porque a sua vida não vai servir no altar enquanto você não considerar que se você não perdoar, a sua oferta não vai trazer perdão para você. Não adianta você colocar todo o seu ouro no altar, suas propriedades, e não colocar os seus sentimentos de rancores. É ou não é? Sentimentos de mágoa, de rancor.
sentimento ruim contra alguém. O soberbo não consegue enxergar isso. O orgulhoso não consegue enxergar isso. O orgulhoso, ele insiste, ele pensa que com Deus se faz negócios. Ah, eu estou te dando isso aqui, o senhor tem que me dar aquilo ali. Não é assim. Se a oferta não for liberal, se a oferta não for espontânea, se a oferta não for com o coração vazio de si próprio, um coração humilde, Deus não aceita. E não aceitando, não há resposta. Bem, amiga e amigo, você que é humilde, você pode resistir o diabo. Por mais humilde que você for, por mais frágil, fraca, débil que você for, mas se você é humilde, você tem mais poder do que o diabo e todo o inferno, porque Deus é contigo, Ele te dá a graça. Isso é muito forte, isso é muito forte. Então, você pode ser pobre, pode ser rico, pode ser o que for, mas se você for humilde, você é rico, e você tem poder sobre o inferno, todo o inferno. Agora, se você é soberbo e orgulhoso, pedante e tal, todo o seu dinheiro, todo o seu poder, toda a sua influência não vale nada no altar. Então seja humilde. E ser humilde não é um sentimento. Não. Ser humilde é uma decisão. Assim como amar é uma decisão. Você quer o bem da pessoa amada. E você faz o bem pela pessoa amada. Também a mesma coisa é a humildade. Quando a pessoa é humilde, ela acata, ela se sujeita às palavras do reino de Deus. Ela segue a justiça. É o que Jesus falou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E só os humildes acham o reino de Deus e praticam a sua justiça, porque são humildes, obedecem. Não está a obedecer uma igreja, uma religião, um homem, está a obedecer a Deus, o Espírito de Deus, que dá graça para os humildes. Dá graça para os humildes, mas Deus resiste àqueles que são soberbos. Que coisa maravilhosa, né? Deus resiste aos soberbos. E depois diz assim, quem é humilde, né? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha que bacana. Deus resiste aos orgulhosos, aos pedantes, aos que se acham, mas dá graça aos humildes. E, com essa graça, os humildes têm poder para resistir ao diabo. E o diabo não tem poder para resistir. O diabo tem que fugir. É para arrebentar. Pensa nisso, minha amiga. Pensa nisso na sua vida. Pratique isso. Coloque isso em prática. Você vai ver. Você vai arrebentar. Deus abençoe a todos e até amanhã. Aliás, amanhã, não esqueça, nós vamos começar o estudo bíblico. Nós vamos ter a escola da fé inteligente, a fé que não tem nada a ver com o coração, mas que tem a ver com a razão, com a inteligência. Amanhã, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, em todo o planeta. Deus abençoe e até amanhã. Graças a Deus.